Este tema de hoje, as imperfeições de outrem, está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 e no item 20. Nós vamos estudar o início desse capítulo do Evangelho diretamente nos versículos de Mateus. Iniciar o nosso trabalho, como eu disse, com o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos, então, ao primeiro texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Diz assim o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Vamos refletir, antes de ir para o item 2, nessa pequena bem-aventurança. Parece óbvio, quem é misericordioso obterá misericórdia. Mas não é isso o que vemos aqui no nosso dia a dia. As melhores pessoas, as pessoas de bom coração, aquelas que têm misericórdia, que são indulgentes para com as faltas alheias, o homem de bem, ele normalmente passa por grandes dificuldades na vida e recebe, em troca da sua misericórdia, da sua indulgência, verdadeiras ofensas. Verdadeiras, como se diz, rajadas de maldade. E aí? Como entender esta bem-aventurança dizendo que serão bem-aventurados os que têm misericórdia, porque obterão misericórdia? Com certeza que não se fala aqui da vida presente. Porque na vida presente, a maioria dos homens que são bons continuam passando pelas suas provas, pelas suas dificuldades, e a ingratidão, ela campeia na sua vida. As pessoas normalmente não reconhecem o bem que fazemos. O bem que nós espalhamos, ele nos volta, mas não diretamente por aqueles que estão recebendo o bem. Raros são aqueles que agradecem, raros são aqueles que reconhecem. Então é preciso que nós entendamos que Jesus aqui se referia a uma misericórdia que será experimentada numa vida futura. Esta uma das interpretações. Mas vejamos outra. O que é ser bem-aventurado? Estar bem-aventurado é estar em plena felicidade. É estar naquele estado constante de alegria que os espíritos superiores, como está no livro dos Espíritos, na escala espírita, os espíritos angelicais, eles não pensam no mal sequer, eles não vibram fora do bem e sempre estão num estado constante e perene de felicidade. Este é o estado da bem-aventurança. E aí, então, a outra interpretação que damos para que recebamos misericórdia por sermos misericordiosos, além de ser numa vida futura, após o nosso desencarne, num estado espiritual, nós também podemos considerar que aqueles que aqui na Terra já são ou já estão no estado de espíritos evoluídos, não diria celestiais, mas de espíritos bons, em que a maior parte do tempo a sua mente sempre está vibrando em harmonia,
sempre estar desejando o bem do seu próximo, sempre estar pensando em primeiro lugar na felicidade dos outros, esta criatura, esse ser que já está acima do padrão do homem terreno, esse ser, ele espalha misericórdia e indulgência a todo momento. Quando ele é ofendido, quando ele é agredido, quando a ingratidão dos outros bate à sua porta, a sua primeira reação é a de indulgência. A sua primeira reação é de compreender o erro do outro, é de compreender e de sentir, ao invés de raiva, sentir pena daquela criatura ainda estar vibrando em desarmonia e necessitar, para se defender, agredir os outros. Então, esses espíritos que estão acima da média do homem terreno, não diria num estado celestial, mas num estado de bondade, eles vibram constantemente a felicidade em seus corações. Quando passam por experiências difíceis de agressão, de ingratidão, as suas primeiras reações são de sorrir. E, ao mesmo tempo, de sentir indulgência por aquele que o está agredindo. Então, esta criatura, esse ser acima da média, ele não sente naquele momento nenhum transtorno emocional, nenhum estado de infelicidade, porque ele está espalhando misericórdia para com aqueles que o agridem. Por isto, eles obtêm misericórdia naquele mesmo momento. Porque a recompensa não é dada pelo Senhor Deus, mas pelo ato contínuo de não vibrar no mal e ter como resposta, que parte da sua própria bondade, exalar felicidade. Francisco Cândido Xavier nos deu demonstração aqui, nesta presente vida, a todos aqueles que o conheceram e que com ele conviveu, desta capacidade de viver sempre neste estado de indulgência constante e de espalhar misericórdia a todo momento, de não se irritar com aqueles que o ofendem, ao contrário, pedir desculpas, ao contrário, envolver a criatura que o agride com a harmonia do seu amor. Então, esta criatura não precisará de recompensa na vida futura, porque ele já aprendeu a viver no estado de felicidade perene. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, vírgula, quando aprenderem a viver no estado permanente de felicidade. Ninguém nos dará equilíbrio emocional. Nós o construiremos. Nós aprenderemos a compreender os erros alheios e não nos tornarmos criaturas que reagem agressivamente a toda e qualquer manifestação agressiva contra nós. Por isto, esta misericórdia que obteremos por sermos misericordiosos não é presente divino, é consequência natural do aprendizado de estar sempre no estado do perdão e da indulgência, da compreensão do erro alheio. Mas Jesus disse àqueles que o ouviam que lhe davam esperanças que eles um dia seriam capazes de receber desse estado de bem-aventurança próprio
dos espíritos celestiais e dos espíritos bons, que na maioria do tempo vibram no bem. Mas, para isso, Jesus foi aos detalhes, dizendo, como vamos ver agora no item 2, onde Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, coloca assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Aqui está escrito, para aqueles que ainda têm a compreensão diminuta, a pequena compreensão dessa extensão do mundo como eterno, do mundo aonde o nosso futuro é nos tornarmos espíritos puros, espíritos celestiais. E aí, então, nós nem cogitaremos de perdoar alguém. Por quê? Porque não vamos nos sentir ofendidos. Diante da agressão que nos ofende, diante da investida daquele que nos quer mal, o nosso coração continuará sereno por compreender que aquele que sai do seu equilíbrio emocional e nos agride está enfermo, temporariamente enfermo, enganado nas suas sensações, iludido pelo que não é verdadeiro e nem eterno. Por isso, alerta aqui Jesus e registrou Mateus nesse capítulo 6, que será preciso aprender a perdoar para que sejamos perdoados. Mas não existe, nem nesse item 1, nem no item 2, nada sendo dado de graça a nós e nem castigo por não termos perdoado. Todos esses fatos, esta ação de Deus para conosco, está na sua lei, na lei natural de ação e reação, que reage instantaneamente àquele que não perdoa, àquele que continua cultivando mágoas, esperando a oportunidade de se vingar, de descontar as faltas alheias que recebeu. Este, consequentemente, nesse estado, traz para si uma onda mental, uma onda magnética que o faz sofrer, que o prende ao mundo terreno, que não o deixa subir, que não o deixa vibrar em constante amor. Então, esta consequência natural de ficar curtindo a mágoa, de ficar planejando a vingança, é o próprio castigo de Deus. Mas isso não é um homem sentado no seu trono a apontar o dedo para cada um, agora sofre você, agora sofre aquele. Não. Nós nos prendemos em pensamento às faltas que cometemos ou que cometeram contra nós, e elas passam a torturar as nossas consciências, nos deixando infelizes, e nós não percebemos isso. Não percebemos que o não compreender o erro alheio, não ser indulgente para com as suas faltas e não se importar com elas e não sacudir a nossa sandália e seguir em frente na nossa caminhada evolutiva, é que nos faz ficar presos e dependentes emocionalmente
desta vida. Nós não vamos viver na utopia, mas precisamos aprender a elevar os nossos sentimentos a ponto de não julgar quem quer que seja que erre com os outros ou contra nós. Devemos fazer o exercício de aprender a não se ofender, para que possamos estar, como nós dissemos no item 1, sempre no estado de plena misericórdia e indulgência para com os erros alheios. É fácil? Não. Mas vamos experimentar. Vamos tentar tirar de dentro de nós os valores que nos fazem sentir importantes. É o orgulho. Nós não somos mais importantes que ninguém. Nós não merecemos sempre o bem dos outros. Às vezes, nós falhamos. E é natural que as pessoas reajam às nossas falhas. Da mesma forma que nós reagimos às falhas dos outros, ainda sem misericórdia e sem indulgência. Baseado nisto, é preciso, todas as vezes que sofrermos qualquer tipo de agressão, ou percebermos alguém errando ao nosso lado para com um vizinho ou um amigo, nós não entrarmos no estado de julgar e condenar os outros. É dizer a nós mesmos que hoje é ele a errar, amanhã, quem sabe, poderemos ser nós, que precisaremos das desculpas e da compreensão dos outros, para que as suas agressões não nos façam infelizes. Então, por isso, meus queridos amigos, o Evangelho nesse capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, continua agora no item 3, com a questão famosa da resposta de Jesus a Simão Pedro. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vamos ler. Item 3. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Meus amigos, item 1, 2 e 3. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Item 2, se perdoardes aos vossos irmãos, Deus também vos perdoará. Aí agora, pergunta Pedro quantas vezes deverá perdoar. Todos esses 3 itens têm a base naquele estado perene em que vamos chegar quando adquirirmos as virtudes do amor e a misericórdia, a indulgência e o perdão forem as únicas palavras do nosso vocabulário. Os únicos sentimentos que vibrarão em nossa alma. Quando nós chegarmos nesse estado, falaremos como Mahatma Gandhi: eu não vou te perdoar, porque eu não me ofendi. Eu não tenho o que perdoar. Eu não tenho o que desculpar. Eu compreendo que você estava nervoso. Eu compreendo que você estava passando por tal dificuldade. E aí, então, reagiu assim. Siga em frente, meu irmão, porque eu estou bem.
Quando nós estivermos neste estado, nós não estaremos mais perdoando 7 vezes, mas 70 vezes 7 quer dizer infinitamente, ou melhor dizendo, não me ofendo mais. Não me ofendendo mais, eu vivo em plenitude de felicidade. E quando você me agride, eu já estou procurando imediatamente uma forma de ajudá-lo, uma forma de fazê-lo compreender que errando assim, só você sofre, porque eu não me ofendo mais. É por isso que diz aqui nesse texto: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. O que quer dizer ir até aquele que te ofendeu para que ele sinta a falta em particular? É fazer com que ele passe pelo vexame de reconhecer que errou? Não. É abrir o seu coração para a compreensão do amor. Se nós não somos capazes disto, desta empatia, de entrar no coração daquele que nos ofendem e mostrar a ele que ele está fazendo mal para ele mesmo, se nós não tivermos a palavra correta, o tom vibracional correto para não mostrar a nossa indignação ou nosso orgulho, é melhor calar. É melhor silenciar e não tentar mostrar ao outro que ele nos agrediu. Sacuda a sua sandália, o pó da sua sandália, e siga em frente. Deixe que ele fique com seus erros, com a sua impertinência. Deixe que ele fique com as suas agressões e continue sorrindo e vibrando, buscando outras paragens, outras companhias. Mas, se souberes ser e usar da empatia para envolver esse irmão num estado em que ele reconheça o seu erro, eu estarei ajudando a esse irmão a crescer. Por isso diz o texto: se esse irmão vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Tereis feito do agressor um amigo que vai lhe pedir perdão por ter agredido. Mas pouco de nós sabemos controlar as nossas emoções, ou melhor, pouco de nós temos instantaneamente uma reação de compreensão, de amor e de indulgência para com aqueles que nos agridem. Na mesma hora nós nos sentimos indignados, porque eu não mereço isso. Isso é um desaforo. Ele não pode falar assim, ele não pode fazer assim, e por isso eu reajo, eu arrumo jeito de expor o seu erro para que todos vejam como ruim ele é, e aí isso me dá algum prazer momentâneo, passageiro. Mas nós criamos uma nuvem negra ao nosso redor, quando assim nos comportamos. Ao contrário, quando nós sorrimos, como Francisco Cândido Xavier fez, no dia em que ele estava sozinho no seu quarto, e pela sua vidência, percebeu que um espírito, cujo perispírito já estava deformado, de tanto desalinho emocional e moral, um espírito das trevas, já de feições monstruosas, vinha como uma flecha em direção ao seu quarto, e ele percebe pela vidência e pela compreensão da telepatia mediúnica que aquele espírito vinha para atacá-lo, para persegui-lo, para prejudicá-lo. E ele sozinho olha em breves instantes para aquele irmão e pensa e diz assim em pensamento: ô meu irmão, eu estava tão sozinho, que bom que você veio me ver. Disse Chico que nesta hora saiu dele um envolvimento
de tanta compreensão, de tanta indulgência para com aquele estado doentio daquela criatura. Na velocidade em que ele desceu das paragens do mundo espiritual até o seu quarto, o espírito cai de joelhos na sua frente. E aí, de joelhos, ele diz assim: Chico, como você pode me receber assim, com tanto amor? Eu fui escolhido a dedo, e em prantos dizia o espírito, eu fui escolhido a dedo para vir te atacar, para baixar o seu moral, para fazê-lo reagir contra mim, para lhe pegar. E você abre os braços, como se eu fosse seu filho. Então, meus queridos irmãos, é espelhado neste fato que nós precisamos pautar a nossa vida, pensar e começar a planejar as nossas reações diante daqueles que são a pedrinha do sapato da nossa existência. Porque eles estão ao nosso redor. A rotina que faz reagir, a rotina que faz repetir as oportunidades dos encontros com essas pessoas que são o nosso calo, que são a pedrinha no nosso sapato, são as oportunidades que temos de fazer diferente, de reagir diferente diante das suas agressões, dos seus males. Essas pessoas estão na nossa família, elas estão no nosso trabalho, elas estão no nosso prédio, na nossa vizinhança, se eu moro em casa, elas estão nas repartições públicas, todas elas têm os seus problemas íntimos, os seus desarranjos emocionais, as suas dores, e nós não sabemos dessas dores. Mas esses desarranjos emocionais e essas dores, esses dramas, fazem com que elas reajam de uma forma não agradável quando nós nos aproximamos dela. Aumentar a nossa compreensão a este respeito é o que nos fará aprender a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que quer dizer infinitamente, quando nós estivermos mudando do homem velho para o homem novo, nos tornando homens celestiais. O tema da noite de hoje, como nós colocamos aqui, as imperfeições de outrem. Nós falamos até agora da misericórdia, da indulgência, do perdão. E o que tem a ver isso com as imperfeições de outrem? Tem a ver que as imperfeições de outrem é que fazem com que nós, a todo momento, sejamos agredidos, soframos ingratidões. E aí? Haverá momento em que essas imperfeições dos outros merecem ser exaltadas, merecem ser divulgadas? Esta questão que vamos estudar agora, na continuação desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora nós vamos ver, já no item 19, a questão do que fazer com as imperfeições dos outros que estão à nossa volta. Nós já aprendemos hoje aqui que é preciso buscar esse estado perene de misericórdia, de felicidade constante, aonde nós só vibramos amor. Não fiquem achando que é fácil, eu tenho consciência que não é, e que eu tenho essa grande dificuldade todos os dias, eu me pego agredindo os outros mentalmente, não é?
me achando injustiçado, mas quando isso ocorrer, lembremos desse item. Devemos ou não divulgar os erros alheios? A pergunta no item 19 é a seguinte: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ah, meus queridos amigos, o que nós mais gostamos de fazer na vida é repreender os outros. De novo a pergunta: seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Gente, mas eu estou vendo que a minha cunhada, que a minha sogra, que o meu sogro, que o meu filho, ou quem quer que seja, está errando, está fazendo errado. Eu tenho que ensiná-lo, eu tenho que repreender, eu tenho que corrigir. Há pessoas que fazem isso com estranhos o tempo todo. Por quê? Quando é que devemos tentar corrigir os outros? Quando tivermos a certeza do sucesso. Quando tivermos a hora certa, a palavra certa, o tom emocional certo para ajudá-lo a reconhecer o erro. Nós já falamos isso aqui hoje. Quando comentamos do item 3, quando diz lá no item 3 desse capítulo 10 que procure o seu irmão em particular. Se ele o atender, terá ganho o seu irmão. Só nesse estado que valerá a pena não repreender, mas mostrar a esse irmão que o que ele faz traz transtorno para ele, traz infelicidade para ele e não para mim. E aí, então, se ele nos atender, será ajudado. Não é repreender zangando, não é repreender os outros, exaltando o seu erro para que todos conheçam e possam falar: fulano erra, mas quem está mostrando o erro deve ser perfeito. Ou seja, se por trás das nossas intenções de tentar corrigir os outros, estiver aquela intenção oculta de nos mostrar bonzinho ou perfeito, porque ele erra e eu não, se abstenha de interferir nos erros dos outros. Deixai e esperai o momento correto. Olha a resposta. Vamos de novo à pergunta. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Olha só. Se nós temos o direito de repreender o nosso próximo, mas esse direito deve ser para cumprir o dever de trabalhar pelo progresso dessa pessoa, e não para execrá-la, e não para crucificá-la, e não para julgá-la, para que todos vejam como errado ele é. Que prazer mórbido é esse de expor os erros dos outros, para que as pessoas falem assim: puxa, espírita, há 40 anos fazendo isto? Esse é o comentário mais triste que eu já vi na minha vida. Meus queridos amigos, nós somos estudantes da doutrina espírita, homens comuns, que têm as suas dificuldades íntimas e os seus dramas, que vivemos esses dramas e as nossas dificuldades a todo momento. E nós precisamos da indulgência alheia, da compreensão dos outros para com as nossas dificuldades. Deixemos de exigir que os outros sejam perfeitos para com eles próprios e para conosco. É preciso dar o tempo ao tempo para que a vida possa ensinar com o seu método lento, mas constante, de mostrar as consequências dos nossos erros.
Por isso, diz aqui, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação. Fazer o quê? O repreender o seu próximo, o corrigir o seu próximo. Deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir a imagem do outro. Façamos aqui um exame de consciência. De quantas vezes temos sido os juízes dos atos dos outros e botarmos uma venda nos nossos olhos para com os nossos próprios atos, para com as nossas próprias escolhas. Paremos de denegrir a imagem dos outros. Como diria a minha saudosa e querida mãezinha, o mal não merece comentário. Se o mal não merece comentário, ele só merece comentário com a própria pessoa que cometeu o mal quando eu souber fazer esse comentário e envolvê-lo no meu amor para que ele entenda que o mal que cometeu faz mais mal para ele do que para mim. Aprendamos isso de uma vez por todas. E foquemos os nossos esforços para com as nossas atitudes e não para com as atitudes dos outros. Para como as nossas escolhas e os nossos atos têm influenciado na vida dos outros. Se os têm agredido, se os têm colocado em dificuldade ou não. Ou se ao contrário, se tem transmitido a eles alegria, paz, confiança, certeza, coragem. Se assim estivermos agindo, estaremos agindo bem para conosco e para com os outros. Por isso, meus queridos, a palestra de hoje, o tema do estudo de hoje, as imperfeições de outrem, quer dizer, não cuidemos delas, se não soubermos cuidar. Se não soubermos entrar no coração daquele que erra e agride para amaciar esse coração. E lembremos, não vamos amaciar esse coração denegrindo a sua imagem, nem condenando as suas atitudes, mas, ao contrário, compreendendo-as e estando prontos para ajudá-lo a corrigir. Neste último caso, o caso de repreender denegrindo a imagem do outro, a repreensão é uma maldade, diz aqui São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 19. Repreender os outros para simplesmente expor o seu erro é uma maldade. Por isso, a próxima vez que você encontrar o seu amigo ou a sua conhecida, não diga assim, sabe o que aconteceu? Conhece fulano? Então, fulano fez isso, fez aquilo. Este é o tom de quem tem o prazer de denegrir a imagem dos outros, na ilusão de que denegrindo a imagem dos outros está exaltando a sua bondade. Neste último caso de denegrir a imagem dos outros, a repreensão é uma maldade. No primeiro caso, é um dever, a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Eu vou contar aqui mais um casinho de Francisco Cândido Xavier para ilustrar como é entrar no coração daquele que agride e transformá-lo e tocá-lo para que ele mude de atitude e de reação. Antes, vamos terminar de ler. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não terá merecido aquela agressão. Vamos, então, ao caso de Francisco Cândido Xavier, que conseguiu entrar no coração de dois homens que praticavam assaltos constantes na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais,
Chico ainda não morava em Uberaba e um dia, ele saindo da casa espírita às 11 horas da noite, ele é abordado por dois jovens que, armados, lhe pedem todo o dinheiro que tinha. Parece que aqueles dois jovens sabiam que naquele dia, Chico Xavier, durante a tarde, logo depois do serviço, tinha ido ao banco e sacado todo o seu salário. Com o salário no bolso, ele foi abordado por esses dois ladrões. Chico, então, percebe o nervosismo daquelas duas almas que, infelizmente, estavam no caminho do erro, compreende instantaneamente as suas dificuldades e, exalando indulgência, que é a compreensão do erro alheio, e tendo misericórdia para aquelas almas que precisavam ser despertadas para uma nova vida, Chico abre docemente a boca e diz assim: ah, meus filhos, podem levar esse dinheiro, mas eu só queria dizer a vocês que esse dinheiro é tudo que os meus irmãos, sobrinhos, que são 12, que moram comigo, têm para passar todo o mês e para que nós possamos nos alimentar. A doce voz de Francisco Cândido Xavier não, naquele momento, julgou a ação dos ladrões, mas só os envolveu em tanta brandura para que eles sentissem que o que eles estavam cometendo teria uma consequência desastrosa, não para ele não importava. Ele daria um jeito, mas para os 12 que dependiam dele, mais a cunhada, que viúva, mudara para sua casa. E então, depois de poucas palavras, mas muita vibração, o coração daqueles dois ladrões parece que caiu na realidade e foram envolvidos por aquele sentimento de preocupação com o próximo. No caso ali, os seus irmãos, 8 irmãos e 4 sobrinhos, e mais a cunhada. E os ladrões, então, foram se acalmando, devolveram o dinheiro a Francisco Cândido Xavier e disse assim: olha, leva o dinheiro para os seus irmãos. Nós não queremos fazer mal para ninguém. Nós só não sabemos trabalhar. É por isso que nós roubamos, porque nós também passamos dificuldade. Não houve julgamento nenhum da parte de Chico Xavier com relação à atitude dos homens. Apenas tocaram os seus corações para um fato que era realidade e tocou. Porque os ladrões devolveram o dinheiro e disseram assim: olha, hoje nós roubamos mais outras pessoas e nós temos mais dinheiro aqui. Nós vamos dar tudo para o senhor. O senhor leva e cuida bem dessas crianças de quem você fala com tanto carinho e com tanto amor. Tá aí. Quem de nós é capaz de envolver alguém que lhe agride com uma arma e está a lhe assaltar? Nesse clima que faz com que a criatura sinta vontade de ajudar. Chico aceitou o dinheiro do roubo. Ele não teve preconceito. Não, dinheiro roubado eu não quero. Não teve isso. Ali ele não estava aceitando dinheiro de um roubo. Ele estava aceitando dinheiro de um coração, de um irmão, que ele conseguiu fazer vibrar em outra sintonia. Na sintonia do reconhecimento de quem necessita. Ele aceitou de bom grado o seu dinheiro de volta
e o fruto do roubo de um dia inteiro de 2 ladrões, botou no bolso e dava tchau para os ladrões, dizendo assim: vá com Deus. Meus queridos amigos, essa história eu ouvi em Uberaba, na sala de jantar de Francisco Cândido Xavier, contada por ele. O que ele quis dizer com isso? Que nós precisamos buscar o nosso irmão que falta contra nós e ter com ele esta conversa de coração para coração, repreendendo a sua falta de forma amorosa, para que ele possa ter vontade de não errar mais. Se nós não conseguirmos fazer isto, é melhor não fazer nada. É melhor guardarmos o silêncio, porque repreender, julgando, dizendo que você não pode fazer, que você está errado, que você vai para o inferno, que vai para isso, que vai para aquilo, isso não resolve. É preciso tocar o coração de todos para que as pessoas sintam vontade de fazer diferente. E neste item, nós lembramos da educação dos nossos filhos. Não tem como transformar os nossos filhos em homens santos sem nós nos santificarmos primeiro. Não tem como dizer a eles façam isso, façam aquilo, sem nós fazermos. E sem que eles sintam vontade de fazer. Que nós possamos aprender que a indulgência, a misericórdia e o perdão são a meta do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita. E que esses exemplos possam nos servir para que no próximo erro que vamos cometer amanhã, porque temos consciência das nossas imperfeições, nós possamos estar um pouquinho mais bem preparado para fazer diferente. Agradeço imensamente a oportunidade de refletir sobre esses valores do Evangelho, porque sou o primeiro a ouvir. Que Jesus nos abençoe e que traga a cada um de nós, nesse final de domingo, muita paz no nosso coração. Boa semana a todos e até uma próxima oportunidade.